A vida de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos originais, escolhido por Jesus para fazer parte do seu círculo mais íntimo. Ao contrário da maioria dos outros discípulos, que eram da Galileia, acredita-se que Judas era da Judeia, o que talvez já o diferenciasse desde o início. Ele foi nomeado tesoureiro do grupo, responsável por administrar o dinheiro comum. Isso mostra que, a princípio, ele gozava de uma posição de confiança. Imagina só, estar ali, lado a lado com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, testemunhando milagres. Judas viveu tudo isso. Ele caminhou com Jesus, partilhou refeições e fez parte de momentos que mudariam o mundo para sempre. Os evangelhos mencionam que ele era filho de um homem chamado Simão Iscariotes. Durante a maior parte do ministério de Jesus, Judas parece ter sido um seguidor como os outros, participando das missões e do trabalho diário do grupo. Contudo, algo começou a mudar dentro dele. O caminho até a traição não foi um evento súbito, mas sim um processo gradual. O Evangelho de João, por exemplo, aponta para a ganância de Judas, no episódio famoso, quando Maria de Betânia unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Judas protesta dizendo que o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres. João, no entanto, acrescenta que Judas não se importava realmente com os pobres, mas sim porque era ele quem cuidava da bolsa de dinheiro e costumava tirar o que era colocado nela. Essa cobiça pode ter sido um dos fatores que o levaram por um caminho sombrio. Outros estudiosos sugerem motivações mais complexas. Será que Judas ficou desiludido? Talvez ele, como muitos judeus da época, esperasse que Jesus fosse um Messias político, um líder militar que libertaria Israel do domínio romano. Quando percebeu que o reino de Jesus não era deste mundo, a sua fé pode ter vacilado. Ele pode ter sentido que Jesus estava a falhar na sua missão, pelo menos na missão que ele imaginava. Essa desilusão, misturada com a ganância, e talvez até com uma influência espiritual maligna, como os textos sugerem, criou a tempestade perfeita. Foi então que ele procurou os principais sacerdotes e ofereceu-se para entregar Jesus. Por quanto? 30 moedas de prata. O preço de um escravo. O acordo estava selado. A partir daquele momento, Judas apenas esperava pela oportunidade certa para cumprir a sua parte do trato. E essa oportunidade chegou na noite da última ceia. Durante a refeição, Jesus anunciou que um dos 12 o trairia. Imagina a tensão naquela sala. Cada apóstolo perguntando: serei eu, Senhor? Jesus sabia quem era. Ele até oferece um pedaço de pão a Judas, um gesto que, em algumas culturas, era de amizade e honra. Mesmo nesse momento final, havia uma porta aberta para o arrependimento. Mas Judas escolheu o seu caminho. Ele saiu da ceia e mergulhou na escuridão da noite para encontrar os guardas. O local combinado era o jardim do Getsêmani, um lugar onde Jesus costumava orar. Judas conhecia bem o local. Para identificar Jesus no meio da escuridão e entre os seus discípulos, Judas combinou um sinal: um beijo. Quando os guardas chegaram, Judas aproximou-se de Jesus e o beijou. Amigo, a que vieste? Perguntou Jesus, aceitando o seu destino. O beijo, um símbolo universal de afeto e amizade, foi pervertido e transformado no selo da traição. É um dos momentos mais arrepiantes e tristes de toda a narrativa. Aquele gesto selou a prisão de Jesus e deu início à sequência de eventos que levariam à crucificação. O que acontece a seguir na história de Judas é igualmente trágico. Depois de ver Jesus ser condenado, o peso do que ele fez desabou sobre ele. O Evangelho de Mateus diz que Judas foi tomado por um profundo remorso. Ele voltou aos principais sacerdotes, tentando devolver as 30 moedas de prata. Ele gritou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas era tarde demais. Os sacerdotes frios e calculistas responderam: que nos importa? A responsabilidade é sua. Eles não queriam saber do seu arrependimento. Já tinham conseguido o que queriam. Rejeitado e consumido pela culpa,
Judas atirou o dinheiro para dentro do templo. O seu desespero era tão grande que ele não conseguia ver uma saída. Ele não procurou perdão junto dos outros discípulos ou de Deus. Em vez disso, num ato final de desespero, ele tirou a própria vida. O seu arrependimento não se transformou em redenção, mas sim em autodestruição. É uma parte sombria da história que nos faz pensar sobre a diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro, e sobre a importância de buscar o perdão, não importa quão grande seja o erro. Então, qual é o legado de Judas? Por mais de 2000 anos, o seu nome tem sido um símbolo universal de traição e falsidade. Ele é o arquétipo do amigo que apunhala pelas costas. Em muitas culturas, chamar alguém de Judas é o pior insulto que se pode fazer. A sua história tornou-se um conto de advertência sobre os perigos da ganância, da desilusão e da falta de fé. No entanto, a figura de Judas também levanta questões teológicas profundas. A sua traição fazia parte do plano de Deus? Se sim, ele tinha realmente livre-arbítrio? A maioria dos teólogos concorda que, embora a morte de Jesus estivesse profetizada, Judas fez as suas próprias escolhas. Deus não o forçou a trair, mas usou a sua escolha livre e pecaminosa para cumprir o seu plano de redenção para a humanidade. A história de Judas não é apenas sobre traição, mas também sobre escolhas e consequências. Mostra-nos como uma pessoa que esteve tão perto da luz pode escolher a escuridão. Ensina-nos sobre a natureza destrutiva da culpa quando não é acompanhada pela busca do perdão. A sua tragédia serve como um espelho sombrio, refletindo as nossas próprias vulnerabilidades e a constante batalha entre o bem e o mal que existe dentro de cada um de nós. É uma história que nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e a escolher o nosso caminho com sabedoria. A jornada de Judas é um lembrete poderoso de que mesmo aqueles que caminham com a luz podem se perder nas sombras. É uma narrativa complexa que nos força a confrontar as partes mais difíceis da natureza humana: a ganância, a inveja, a desilusão e, finalmente, o desespero. Mas também nos recorda, através do contraste, o poder do perdão e da redenção, temas centrais da mensagem de Jesus. Ao estudar a vida de Judas, não estamos apenas a olhar para uma figura histórica, mas também para um espelho das nossas próprias lutas morais e espirituais. Obrigado por nos acompanharem nesta exploração profunda. Se gostou deste vídeo e quer continuar a desvendar as histórias mais fascinantes da humanidade, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Vemo-nos no próximo vídeo.